Boa noite, gente. Para quem está entrando, eu só aguardando a Dani para a gente começar. Oi, Oi! boa noite. Boa noite! Tudo bem? Ai, melhor agora, né? Com uma poderosa dessa. Muito obrigada Olha pelo quem fala! convite. Obrigada a você por ter aceitado a debater esse assunto com a gente, que é tão importante. E aí, eu queria que a gente começasse com você se apresentando. Lógico, gente, eu tô assim, ó, com o meu cabelo, né? Pandemic, né? Porque Tá a gente linda! a gente não precisa ficar escovando muito o cabelo. E aí a gente descobre que é uma pantera dentro de casa, né? E aí só volume, pronto, acabou, É isso. resolvido. Mas, O meu gente, eu só tá sou. penteado porque eu lavei, porque senão. Não, pois é, aqui, eu moro em BH, né? Então aqui, menina, aqui em casa parece um iglu. Daqui a pouco eu vou virar mãe de pet, né? E aí eu vou ser mãe de um pinguim, né? Porque é o único animal que sobrevive aqui, né? Mas, meninas, boa noite. Eu vou começar me apresentando aqui. Eu sou Dani Nunes, fui moradora, né? É, 30 anos na Zona Oeste do Rio, né? Não parece, porque a genética de vovó facilita, né? E quero dizer também que hoje me encontro como ativista LGBTI, defensora dos direitos humanos, faço incidência na pauta de esportes também, né, buscando igualdade de gênero, oportunidades para LGBTIs ocuparem esse espaço e, dentre outras coisas, sou atleta amadora também. Então, jogo vôlei e handball. Jogava, né? Porque agora, infelizmente, na pandemia, a gente Que tem que massa. manter o isolamento. É, você falou, né? Tá aí em BH, eu sou de Minas, mas eu moro aqui no Rio, na Zona Oeste, Sim. e já tem 7 anos que eu tô aqui. Ai, que bacana. Vim pra cá ano passado. E você é de onde aqui de Minas? É de BH mesmo? Não, sou de Lagoa da Prata, fica próximo dali. Ah, bacana. Então, eu gostaria que você explicasse pra gente a sigla, e até tirasse uma dúvida minha, se Sim. é LGBTQIA+, ou não tem o A. Então, essa sigla, ela é meio que imutável, né? Sempre aparece uma informação a mais, né? Então, tem gente que fala LGBTQIA+, tem gente que fala LGBTQAP, né? Então, mas na literatura, né? Então, se a gente for lá buscar os artigos, né, científicos, a gente vai encontrar LGBT. Mas o mais comum, né, hoje é o LGBTI. Aí a gente coloca mais que é por conta das outras representações, né? Então o L vem de lésbica, o G vem de gay, né? O B vem de bissexual, o T de travestis e trans, né? E o I, que muita gente não sabe, é de intersexo. Então, antigamente, né, se falava hermafrodita, mas é um termo que não é mais utilizado. O que é utilizado hoje é intersexo. E aí, o queer, né, tem um significado que a palavra remete a algo estranho, né, diferente. Então, aquelas pessoas que não se identificam, né, muitas das vezes, nem com um gênero nem com outro, hoje se diz queer, né? Então, mas não é uma seara tão fácil, né? De você estar conversando. Só com uma pessoa que realmente tem essa vivência para esclarecer os detalhes. Aham, entendi. E é aquilo, né? São muitos, e se colocar numa palavra só, na sigla só, fica muito extenso. Então, o mais foi para dar aquela ajuda, né? Isso, exatamente. Arrasou. Então, você falou, né? Atleta amadora, trans, ativista de direitos humanos, que eu acho que é muito importante. É uma pena que as pessoas não gostam de estudar sobre o assunto para entender o que é os direitos humanos, né? Só Sim. reproduzem o que é jogado, né?
E é muito importante. E quando você assim, se descobriu como mulher trans, como e quando, como foi essa transição? Quais os desafios que você encontra na sua vida com uma sociedade extremamente preconceituosa, né? Transfóbica. E conta pra gente essa sua vivência e ensina, né, pra gente tudo isso, porque eu acho que a sua história vai ser um grande ensinamento para todos nós. Então, quando eu era criança, né, eu estudei em escola de freira. Então, eu estudei no São Vicente, né, que é uma escola tradicional aí de um bairro da Zona Oeste, de Campo Grande. E Perto da minha casa. aí, ó, que bacana. Então, eu não sabia muito bem o que eu era. Por quê? Eu não me via como menino, então as atitudes que os meninos tomavam, eu não me identificava, né? Eu não gostava de jogar futebol, adorava o meu handball. E me falavam também que eu não poderia ser menina. Então eu me achava. Aliás, eu nem tinha, né, uma identificação, uma autodenominação do que eu era. E naquela época a gente tinha pouca informação, né? A internet foi ter um advento logo após, enfim. E aí, hoje você tem uma percepção e um conhecimento muito maior do que na época que eu tinha 10, 11, 12 anos. É importante também falar que eu sempre fui uma elfa do bosque, sabe? Uma princesa do pop. Sempre fui muito afeminada, uma criança afeminada. Então, essa característica veio desde criança. E contei com a sorte de não ser abortada pela minha família, né? Porque a minha mãe, né, não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas não me colocou para fora de casa, enfim. E ainda assim me deu a oportunidade de estudar. Então eu concluí o ensino médio, né? Eu estudei numa escola também tradicional da região, né? Uma escola técnica que é a ETERD, né? Onde majoritariamente era composta por homens, né? E eu tive que usar minha inteligência emocional para sobreviver nesse meio hostil, né? Então, sempre sou uma pessoa que tem um senso de humor, né? E aí fui ganhando as pessoas dessa maneira. Então, não foi um processo fácil, rápido, né? Saber quem eu era. E aí eu comecei a fazer a transição bem tarde. Comecei a fazer a transição com 19 para 20 anos. Uhum. E esse negócio desse apoio que você teve, né, da sua família, foi muito importante, porque infelizmente a gente sabe que é raro acontecer isso, né? Que geralmente os pais não entendem, tem aquele preconceito por causa da criação que tiveram e acabam expulsando o filho de casa. E aí eu creio, né, que deve ser até tão difícil, porque você já tem tanta coisa a enfrentar fora de casa, né, na sociedade, ainda ter que enfrentar o preconceito da família. Então, tipo assim, esse apoio familiar é muito, creio eu que seja muito importante, né? Eu digo, creio eu, porque eu não sei como é essa vivência, mas você que passou, você pode falar pra gente quanto que é importante o apoio dos pais num momento tão decisivo, tão importante assim, né, da vida. Sim, a minha mãe, né, a minha avó, eu fui criada por vó, elas nunca brincaram de boneca comigo, até porque nunca tive o sonho de ter uma Barbie, por exemplo. E até depois de velha, eu não quero ter uma Barbie, eu quero ter um brinquedo dos Vingadores, por exemplo, porque eu gosto, né, das personagens empoderadas, né, dos filmes. Então, eu quero você me fazer feliz, você me dá um boneco da Wanda, da Jean Grey, da Capitã Marvel, não me vem da Barbie, princesa da cozinha, princesa da sala, princesa camponesa, não, pelo amor do Cristo. Então eu não Também não. tive, pois então eu não tive, assim, um apoio, olha, minha filha, assim, até a aceitação de gênero também, né, da minha identidade de gênero é algo que foi tardio, mas, né, ela foi um processo. Porque primeiro elas me respeitaram.
E aí depois vem a aceitação e por último a conformação, né? Então elas viram que não era, que não tinha mais o que se fazer, né? A grande preocupação dela era que delas, né? Era que eu fosse para a prostituição, né? O que é o medo da maioria dos pais, né? E acabei não indo para a prostituição porque minha mãe estava ali na retaguarda, me dando apoio, mas era complicado porque, por exemplo, se eu quisesse comprar um vestido, eu tinha que pedir para ela, ou seja, eu não poderia pegar o meu salário, até porque eu não trabalhava, e gastar ele todo em vestido, por exemplo. Então, a minha entrada e inserção no mercado formal de trabalho foi bem complicada, porque se você olhar a minha carteira de trabalho, tá praticamente vazia, né? Novinha. Então eu adotei a estratégia de ser concurseira, fui fazendo um cursinho aqui, dali, até que eu quase passei para o Banco do Brasil, ainda bem que eu não passei, porque talvez eu não teria essa consciência hoje que eu tinha, que eu tenho, né? E passei para um concurso de agente de saúde. Então, assim, eram 6.000 vagas para o Banco do Brasil, no polo que eu escolhi. Eu fiquei numa colocação 500 e pouco, assim. E os 200 primeiros teriam a sua redação corrigida e iria entrar os 100, por exemplo, né, para o cadastro de reserva. E eu estava me garantindo mais na redação. E aí eu fui e falei assim, gente, cheguei aqui e vi que eu tenho capacidade de chegar bem próximo. Né? Preciso me dedicar mais, preciso corrigir algumas coisas, né? Como disciplina para estudar, como deixar a preguiça também um pouquinho de lado, enfim, né? Mas eu vi que era possível. Talvez eu tinha me frustrado se eu tivesse ficado bem mais próxima, sabe? Número 201. Aí eu teria me jogado no BRT, né? Mas Sim. as coisas acontecem quando tem que acontecer. E eu fiz a prova para agente de saúde e passei. Então, teve um processo onde eu fiquei em sétimo lugar, se não me engano, sétimo ou nono lugar. E aí depois que eu fiz o curso de capacitação, eu avancei por terceiro lugar, mas tirando a mesma nota que os dois primeiros, mas por conta de critério de desempate, eles ficaram porque acertaram X questão de matemática, ou enfim, não me lembro muito bem qual foi a regra do critério de desempate. Mas foi fundamental. E antes disso, eu fiz a prova para agente censitário, né? E passei, fiz também, tive que ter um embate, né? Porque na nossa vida nada é fácil, mas consegui. Então foram, assim, os dois empregos formais que eu tive até o ano de 2018, que eu consegui uma outra oportunidade formal num cartório. Então, assim, foram três, né? E se eu colocar na minha carteira de trabalho, só um que assinou. Uhum. Foi até importante você tocar nesse assunto de questão, porque a gente ouve muito pessoal julgando, né, o pessoal do LGBT, porque vai para prostituição e tudo mais. Só que eles esquecem de uma parte de que essas pessoas vão para a prostituição porque não tem oportunidade, justamente por causa do preconceito, por não aceitar a orientação sexual ou de gênero e tal das outras pessoas. Então é por isso que essas pessoas não precisam viver. A maioria foram expulsas de casa, não tem o apoio, né, da mãe, do pai. Então como é que essas pessoas vão viver? Precisa comer, precisa pagar um aluguel, né? Então aí vão para, né? Então tipo assim, a grande culpada de toda essa trajetória são os cidadãos que são preconceituosos, que não respeitam a vida do próximo. Que essa é a realidade. Eu acho que é igual você falou.
me respeitaram, até porque não entendiam muito bem sobre o assunto, mas respeitaram e depois tentaram entender, te aceitaram. Então, é por isso que muitos entram para a vida da prostituição. Então, tipo assim, o pessoal quer julgar, sendo que quem está empurrando, né, o pessoal para essa vida é o próprio cidadão. Então, foi muito importante você tocar nesse assunto, porque para a gente ver se a gente consegue abrir a mente das pessoas de que vamos dar oportunidade para essas pessoas, né? Porque são competentes iguais. Olha você passou em concurso público, tanto que é difícil, tanto que você estudou para isso. Então, tipo assim, você tem Sim. capacidade como qualquer outro hétero. Entendeu? Não sei se eu falei a palavra certa, se eu falo hétero mesmo ou alguma coisa de gênero, porque a gente meio que se embola. Sim, e que é normal, tá? A gente sabe diferenciar maldade de curiosidade, né? Uhum. Então, muitas pessoas vêm, abordam a gente, fazem perguntas, mas não porque querem melhorar enquanto seres humanos, mas sim para deixar maldade e ódio. Então, a Uhum. gente precisa também falar aqui, né, porque muitas pessoas também não estão habituadas, não convivem, que eu, por ser trans, eu sou hétero também. Porque minha identidade de gênero é de mulher, só que eu gosto de homem, infelizmente, né? Porque é uma maldição. Eu queria, Infelizmente. exatamente, eu queria gostar de mulher ou ser no mínimo bi, porque eu teria metade dos meus problemas resolvidos. Mas não. Então, existe a possibilidade, né, de mulheres trans serem lésbicas e mulheres trans serem bissexuais, né? Uhum. Então, identidade de gênero é como a pessoa se vê. Agora, a orientação sexual é aquilo que ela deseja, né? Então, minha orientação sexual é igual à sua, né? Nós somos héteros, ou você é hétero, né? Ou então, tipo, Infelizmente. então, aí o que acontece? A gente tem algo similar, né? Só que o que nos difere é que você é cisgênera, você nasceu, né? Uma mulher e eu me tornei uma mulher. Então, nós somos mulheres, né? Você é cis e eu trans. Então, isso é importante as pessoas saberem. É um detalhe, mas que faz muita diferença, né? Porque a gente ouve muitos comentários, os héteros, os LGBTs, mas as pessoas não diferenciam essas particularidades da sigla, né? Então, eu sou uma mulher trans hétero, mas poderia também ser uma mulher trans bi e poderia ser também uma mulher trans lésbica. Sim, desculpa pela minha gar, mas é porque Não, na hora que a gente vai falando, sai assim. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu percebi essa diferença, eu aprendi quando passou aquela novela. Eu esqueci o nome, mas que tocou nesse assunto de transgênero. E a sim, menina que era trans, ela era hétero, né? E foi onde eu sim. comecei a entender tudo isso. E é bom você estar Uhum. explicando, porque para quem ainda não está acostumado, igual às vezes a gente quer falar e acaba saindo a palavra porque a gente ainda meio que confunde. E é igual você falou, tem gente por ignorância, né, por não saber, mas muita gente também por maldade, né? Exatamente. E eu não julgo, porque é exatamente isso, né? Nós estamos vivenciando, né, a evolução, nós somos seres que estamos em constante aprendizado e é uma troca, né? Então é exatamente isso que eu falei anteriormente. Nós sabemos diferenciar curiosidade de maldade. Então, não se sinta constrangida caso você utilize algum termo que não seria o correto, e aí a gente vai consertando, né? Porque é exatamente isso, gente. A omissão das pessoas que se dizem aliadas nos mata. Mas quando a gente vê uma pessoa que quer aprender, que quer se desconstruir, a gente dá o apoio, porque a gente não vai conseguir fazer revolução sozinhas, né? E aí é por isso que a gente precisa estar contando com essa parceria que é muito importante, né? Das pessoas do seu autoprivilégio, né? Cis, hétero, branca. Uhum. Sim, reconhecer esse privilégio é muito importante, né, para nossa evolução.
Porque se a gente continuar acomodado ali no nosso privilégio, não querer reconhecer os nossos erros, não querer reconhecer no que a gente não entende do assunto, a gente nunca vai conseguir evoluir, né? E a gente tá, eu falo sempre, a gente está aqui no mundo como ser humano para evoluir, né? A gente Sim, precisa de uma evolução. E então é muito importante a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer que o mundo evolui e a gente tentar evoluir junto, né? sim, E sempre querer aprender, porque eu acho que ninguém nasce sabendo, né? exatamente. É uma troca. E é que é uma luta de todos, né? Não é só uma luta sua, é de todo Exa- mundo, né? Porque não vai adiantar só você lutar se quem comete, né, a transfobia não querer mudar também. Então é uma luta de todos. Exatamente. Eu participei de uma live no sábado que eu aprendi uma frase muito interessante, né? Porque a gente vê esses movimentos antifascistas, né? As pessoas se dizendo antirracista, mas é importante que a gente faça um bloco anti-opressão, né? Porque muita gente que se diz antifascista reproduz machismo, reproduz racismo, reproduz LGBTI-fobia. Então a gente precisa muitas das vezes fazer o trabalho com quem está do nosso lado, ali na trincheira, né? Porque a gente não vai conseguir ajuda do outro lado. A gente vai conseguir ajuda de quem está aqui com a gente sofrendo opressão de tudo que é lado também, né? E muito das pessoas também que se encontram num campo mais à esquerda, né? E do alto do seu privilégio. Porque a gente tem problemas também com esquerdomachos, que oprimem suas Muito. esposas, suas filhas, enfim, né, outras mulheres do seu convívio que têm atitudes racistas. Então, muito trabalho também da militância do ativismo a gente tem que fazer aqui horizontalmente, né? Não olhar só quem está do outro lado lá com problema, não. A gente precisa identificar o problema também na raiz, que muitas das vezes é do nosso lado, porque a gente não tem oportunidade de fala, muitas das vezes a gente não tem oportunidade de acessar lugares por conta disso, né? De achar que nós, por sermos mulheres, não podemos fazer embate político, né? Falar sobre qualquer tipo de assunto. Então, é importante que nós também nos reunamos para pleitear esses espaços de poder. Exatamente, exatamente. E por causa dessa nossa cultura, né, que ensina muito machismo pra gente, muito preconceito, tanto racial quanto LGBTQI, e é ensinado pra gente, é enraizado, e muitas vezes até a gente que tá no movimento que a gente tá tentando evoluir, vai chegar um momento que a gente vai fazer aquilo, e aí que é importante, né? Você reconhecer, poxa, eu falei essa frase não é legal, vou tentar mudar. E quando você estiver perto de um amigo, de um parente que faça a mesma, né, comete esse mesmo erro, você também chegar e falar, oi, vamos conversar? Acho que essa frase não é mais legal de falar, né? Sim. Eu sei que a gente vai se passar por chata, mas vamos se passar por chato mesmo, porque é só assim que a gente vai mudar alguma coisa, né? A gente vai ouvir E é muito, um mas antigamente título. era... Oi? E é um título importante, né? Você ser a mimizenta, você ser a chata, você ser a milituda, porque é só você provocando a reflexão que você vai conseguir algum tipo de mudança, né? Exatamente, exatamente. Eu já recebi frases de, mas antigamente não era assim. Aí eu falo, mas antigamente pegavam em praça pública, queimavam mulheres. Então, antigamente acontecia. Então, você acha certo acontecer isso agora também? Você acha certo pegar uma pessoa preta e espancar no meio da rua, vender como se fosse mercadoria? Porque antigamente também acontecia. Então, você está falando que o que acontecia, tudo isso está certo? Então, eu sempre tento puxar essa reflexão, que é para a gente ver se a gente consegue, né, enfiar na cabecinha de algumas pessoas, né? Exatamente. E hoje a gente tem como que eu vou dizer, uma polarização entre as pessoas que sentem empatia e as pessoas que não sentem. As pessoas que não sentem empatia, a gente nem precisa se aproximar porque elas não vão ter esse feeling, sabe? Porque muitas das vezes eu tô em uma roda de conversa, algo do tipo, e eu vejo mulheres cis
tendo a reflexão assim, poxa, no meu coletivo eu poderia ter uma mulher trans, no meu trabalho eu poderia também ter, sabe? Então, provocar, né, essa falta de pessoas trans, né, das pessoas perceberem que no seu ambiente social, né, na escola, na faculdade, no trabalho, não tem, é um problema, e identificar o que pode ser feito também, né? Porque é o que eu costumo dizer, não precisa mover placas tectônicas para nos ajudar, não. São atitudes simples que as pessoas podem fazer que fazem uma diferença enorme, né? Então, se você sabe uma língua estrangeira, você poderia procurar uma entidade, né, que ajuda, né, pessoas LGBTs a fazer a capacitação profissional. Então, são essas pequenas atitudes que a gente espera das pessoas que se dizem aliadas. Mas aí a pessoa vai e fala, eu não tenho talento nenhum, eu... Assim, gente, não tem talento nenhum, tá bom. Então, mas tem 10 seguidores? Se você tem o seu conteúdo curtido, compartilhado, então você pode pegar e fazer com que essas pessoas que te seguem, seguir aquela pessoa para estar dando mais visibilidade, para estar conhecendo, né? Muitas das vezes para estar tentando, né, e sentindo empatia. Certo que a gente não vai sentir empatia assistindo ao Jornal Nacional, ao esporte local, a reportagem local, ao Fantástico. E isso é muito difícil. A gente só vai sentir empatia quando a gente ter uma proximidade da outra bolha, né? Então, eu só fui começar a sentir um vislumbre do que é a dor da pauta indígena convivendo com duas indígenas, né? Sabendo das dores, do dissabor, né? De ver o seu povo sendo dizimado, né? Que eles consideram como parente, né? Então, uns chamam outros de parente, sendo de etnias diferentes, né? Então, é exatamente isso que a gente espera. Eu acredito que talvez a bolha que a pessoa vive é uma bolha complicada e tal, mas se a gente olhar para a bolha para o lado, a gente vai ver que tem pessoas que podem estar numa situação muito pior. E que se a gente demandar um pouco, né, tempo da sua vida, enfim, né, qualquer tipo de esforço, seja ele o mínimo que for, já faz uma diferença na vida dessas pessoas. Sim, sim. É isso. Às vezes as pessoas pensam assim, não vou ajudar porque eu não posso fazer grande coisa. Mas às vezes no simples, né, que vale a pena, né? Muitas das vezes é uma coisa tão simples que não vai gastar tanto tempo, seu que você já está ajudando, né? Então, que as pessoas não esperem ter grandes oportunidades para ajudar, né? Mas que façam essas oportunidades também acontecer, né? Ter um diálogo com as pessoas, tentar conviver, né? Trazer essas pessoas para perto, né? Igual você falou, convive com duas indígenas, que você pode entender a luta dos indígenas, né? Eu também tenho contato com indígenas, e aí eles me ensinam tanto que eu consigo, tipo assim, poxa, olha o tanto que eles sofrem que eu nem imaginava, Exatamente. né? Então é a gente convivendo, tendo contato, ouvindo o próximo, que a gente pode se sensibilizar com a dor do outro, né? É claro que eu nunca vou passar na pele o que você passa, óbvio, mas que eu possa sentir a sua dor, tipo assim, de entender o que você está tentando me dizer, o que você está tentando lutar, né? E lutar ao seu lado, né? E te ajudar lutando, te ajudar te divulgando, né? Tentando abrir espaços juntas, né? Reconhecendo todos os meus privilégios. Então é isso, eu acho que as pessoas precisam abrir a mente e dar esse espaço para as pessoas que estão sofrendo, né? Porque a gente vê os casos que acontecem de transfobia. No ano passado mesmo eu li 2 casos que tipo, me deixou muito mal. E quantas pessoas que tipo, apoiam uma coisa dessas, né? E a gente sabe também que nem todo mundo quer abrir a mente. Sim. Né? Tem gente que está disposto a mudar, mas nem todo mundo tá. Exatamente. E aí é por isso que a gente precisa lembrar que hoje você cometer um ato LGBTfóbico, você vai preso, né? E é comparado ao crime de injúria racial. Então,
imprescritível, tem todos esses detalhes que você pode se dar mal. Então, se a pessoa não for aprender por amor, né, que normalmente a gente não aprende, geralmente é na Não. dor, né? Então, se não foi pelo letramento, vai ser pelo adestramento. E aí eu peço que chore na cama, que é um lugar quente, porque a gente não pode ter muita pena, não. Nós morremos das piores maneiras possíveis, nós continuamos com os índices de aumento, né, de mortes de pessoas trans batendo recorde, nem nesse período de pandemia houve um retrocesso nos números, muito pelo contrário, houve um aumento de 39% dos casos. Então, até o dia 25 de junho foi contabilizado 89 mortes. E olha a contradição. Saiu um dado recente de que ano passado um dos sites de conteúdos pornográficos, o conteúdo mais acessado foi conteúdo trans. Né? Então, as pessoas que nos matam são as mesmas que nos desejam. Né? Então, por quê? Porque a gente não fala que é natural, normal, né? Seja qual a palavra que encaixe melhor, você se relacionar com uma pessoa trans, você não tem que ser crucificado, você não tem que ser amaldiçoado, nem qualquer coisa do tipo, né? Porque muitas pessoas, né, não fazem não assumem um relacionamento por conta da sociedade, né? Que ainda nos vê muitas das vezes como homens de saia. A gente precisa estar lidando com questões básicas, como o direito a frequentar banheiro. Então, são lutas muito necessárias que muitas pessoas que não fazem nem ideia do que é não poder usar um banheiro, né, não sabem o que é a nossa vida. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que não posso dizer que eu tenho privilégios, eu tenho vantagens. Né? Privilégio quem tem é o homem branco, né? No topo do seu privilégio, no topo da pirâmide, né? Sendo cis, branco. Então, ele tem vantagem. Nós que somos minorias, eu aprendi numa mesa que eu participei lá em Juiz de Fora no passado, que nós minorias temos vantagens. E aí, né, a gente consegue acessar alguns lugares, mas não são todos. Uhum. Pois é, e pra você ver, né? Uma coisa assim, tão simples que é de um direito de todos usar um banheiro se torna algo tão complicado para vocês, né? Sim, isso, se a gente for colocar na nossa casa, existe banheiro com placa de um bonequinho, uma bonequinha? Não. Pois Nem se é, tiver dois banheiros na casa, é não vai dividido. ter placa, exatamente. Então, é questão mesmo da pessoa ter sensibilidade com a outra, né? Então, quando a gente vê as meninas, né? São 90% das mulheres trans que sobrevivem da prostituição, não tendo sonhos, a gente precisa assumir a corresponsabilidade disso. Porque muito poderia ser feito, mas a gente continua na nossa omissão e no nosso conforto de ter que combater, né, o envolto do quadrado, né, da nossa bolha. Então, hoje eu faço um trabalho também de culpabilizar as pessoas que se dizem aliados pela nossa morte. Porque são pessoas que têm 2 quilos de arroz, mas não entrega um, sabe? Então, assim, são exemplos simples, né? Porque todo mundo foi afetado pela essa pandemia, né? A crise econômica ainda vai chegar na nossa porta. Mas o que o movimento de pessoas trans e LGBTs aprenderam na epidemia do HIV e AIDS foi a solidariedade. Então, se eu tenho dois,
e uma pessoa não tem nada, eu vou dividir com aquela pessoa, né? Porque o dia que ela tiver dois e eu não tiver nada, provavelmente ela vai estar dividindo comigo. E é assim, né? Nós, enquanto seres políticos, nós não temos que pensar somente no nosso umbigo. A gente também tem que pensar no umbigo do coleguinha, do vizinho, de todo mundo. Exatamente. Exatamente. Essa onda de solidariedade que chegou junto com a pandemia, a gente torce para que ela continue, né? Porque antes da pandemia também tinha fome, tinha tudo isso. Claro que com a pandemia vai piorar e vai entrar mais pessoas para esse número. Então, que essa solidariedade dure, né, para sempre, porque a fome existe antes e depois da pandemia, durante a pandemia. E é isso, a gente precisa se unir. E se a gente fazer direitinho, né? Principalmente, né, quem está no poder, se fizesse direitinho, não teria ninguém passando fome, né? A gente sabe disso, né? Que se não Exatamente. fosse tão egoístas, né? Se não fosse tão, quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer, sem dividir com as outras pessoas, a gente não viveria num mundo onde existisse miséria, né? Então, é uma Exatamente. reflexão que eu acho que a gente tem que fazer, e principalmente esse pessoal que está no poder, que tem tanto e não quer dividir, né? Não quer dar oportunidades para as outras pessoas. Querem mais julgar, né? Mas vive de tal coisa, porque o governo já dá tal coisa, e acha que está dando, e sendo que é nosso dinheiro. Então, está voltando para a gente, não é que está dando para a gente. Sim, e é importante falar, né, que quando a política ela tem por objetivo o bem comum, né? Quando se tem o próprio bem, né, quando a pessoa pensa no próprio conforto, quando pensa em si, já não está fazendo política. Então, a gente precisa dar nome aos bois, né? Aquilo que aparece no noticiário não é política, aquilo lá é crime, é politicagem, é uma série de coisas, né? Porque normalmente não é noticiado algo positivo. Então, o que a gente vê são escândalos de corrupção e que, né, aí voltando lá atrás no início, quando você falou que as pessoas precisam desmistificar o que é os direitos humanos, né? Muita gente acha que direitos humanos é defender bandido. Mas você vê alguém, vou falar do meu partido que eu pertenço, do pessoal defendendo o Queiroz, comprando a Não, briga do Witzel, não. comprando a briga do Sérgio Cabral, Feliz? das milícias. Então, e quem desvia dinheiro público, né, esse dinheiro poderia estar sendo investido na educação, na saúde, em outros lugares. Mas a gente tem uma estrutura racista, né, que só consegue enxergar bandido alguém que mora na favela. As pessoas não conseguem imaginar que alguém engravatado, como o filho do presidente, né, os filhos, né, porque tem dois aí sendo investigados diretamente, como bandido. Mas o bandido é aquele que está lá na favela, que merece o tiro na cabecinha e pronto, acabou. Então, são essas informações que a gente precisa estar trazendo aqui e desmistificando também. Que bandido bom é bandido morto, para quem acredita, mas que não tem que ter uma cor escura e que tenha um CPF que indica uma favela, né? Que seja de periferia, não. Porque tem muitas pessoas aí que moram na Zona Sul e que traficam, né? Mas porque tem um pai influente, né? Consegue Muito. ser liberado. Vamos trazer um exemplo próximo que as pessoas acompanham, que é a proibição dos espaços públicos, né? Por conta do Covid. Muitas pessoas, né, que foram abordadas por policiais na Zona Sul tiveram desenrolo ali. E só foram presos porque cometeram, né, desacato. Agora, você já viu como que é a operação dentro da favela?
como eles abordam os moradores da favela e da periferia. Não é conversando, não. Não é chamando de senhor, não. Bom dia, boa tarde, não. Então, toda a Não é abaixando estrutura, a né? cabeça igual fizeram em São Paulo, né? Exatamente. Então, toda a estrutura está errada. E se a gente não cobrar, porque o país está no fundo do poço, porque a gente permitiu, né? Porque a gente não fazia a nossa parte enquanto cidadão. A gente tem a mania de terceirizar o que deveria ser a nossa obrigação. Então, votei aqui no político, que não é político, que é politiqueiro. Botei no politiqueiro do bairro. Então, vou deixar ele lá agindo. E aí é onde acontece os desvios de verba, aí é onde acontece o aparecimento dele a cada 4 anos, uma rua asfaltada, um poste iluminado, uma árvore podada. Então, a gente permite também. E se a gente não se corresponsabilizar, se a gente não desenvolver esse pensamento, a gente vai estar errando. E aí é onde entra também as questões, né, que envolvem LGBTs, né, as mulheres. Se a gente não tem segurança, é por conta disso, porque a gente não faz a fiscalização de todo o processo. Exatamente. E eu acho também que a sociedade, né, o pessoal, ele fica muito assim, eu não gosto de política, eu não quero conversar sobre política. E aí vota em qualquer um, e aí acontece tudo isso. Sendo que a nossa vida ela é um ato político, né? Então a gente precisa conversar sobre política. A política ela envolve todos os nossos direitos, então a gente tem que debater. A política não se discute sim, vamos falar sobre. Não basta, vamos votar em mulher, mas não basta votar só em mulher, tem que votar. Qual mulher você vai votar? Ela vai representar a sua causa, né? O pessoal da Exatamente. periferia vai votar em uma mulher preta periférica que passou ali, vivenciou tudo aquilo, ou vai votar em qualquer uma mulher só porque é mulher, né? Exatamente. E aí a gente vê exemplos claros, né? A gente tem a Zambelli, a gente tem a Hasselmann, a gente tem a Pascoal, né? Que são exemplos que torcem contra, né? Então, em Brasília, tem a bancada feminina, né? Que são essas mulheres que fazem parte, né? De um bloco que elas não querem ser denominadas como feministas. E aí tem algumas pautas que são caras também para elas, e aí elas se auto-denominam como bancada feminina. Né, para você ver o quanto isso é importante que você está falando, né? Não é simplesmente colocar só uma mulher lá porque ela vai. Não, né? A gente precisa também ter mais mulheres, sim, mas com qualidade, né? Lógico que entre uma mulher que não tem qualidade nenhuma e um homem que não tem qualidade nenhuma, a gente vai optar pela mulher que não tem qualidade nenhuma, né? Porque a gente precisa ver esse corpo ocupando aquele espaço que sempre foi negado. Então, a representatividade para muita gente não importa. Mas, como a gente vai ver, são pessoas que já têm seu privilégio garantido e que garante a sua vida. Então, a representatividade para mim importa porque eu vi e estive viva para poder ver a posse da Érica Malunguinho, da Érica Hilton lá, que é uma co-deputada também negra de São Paulo, tem a Beyoncé no Ceará, não, Pernambuco, se eu não me engano. Então, assim, as duas últimas, elas formaram uma chapa coletiva. Então, assim, é possível hoje identificar, né, e verificar que há uma possibilidade também de corpos trans ocuparem a política institucional. Exatamente. E igual você falou, né? Que o pessoal não quer falar da bancada feminista, né? Que é bem o assunto até que a gente ia falar, de que o feminismo ele precisa incluir as mulheres trans. E o que a gente vê muito é que pessoas que se dizem feministas não gostam disso, né? Não, mas né, tem aquele todo auê que você conhece. E é muito importante porque o feminismo ele só é feminismo quando ele inclui todos, né? Não só Todo. a mulher cis, no caso, né? Então tem Sim. que incluir a mulher trans, tem que incluir a mulher lésbica, tem que incluir todo mundo, né? Fala um pouco Todo. disso pra gente. Sim, existe as radicais, né, as feministas radicais, que acreditam que
ser mulher é ter somente o útero, né? Quando a gente. E aí, ter útero para poder gerar vida, né? Mas a gente percebe que tem muitas mulheres que não conseguem engravidar e nasceram cisgêneras, né? Então a gente vê que esse tipo de gente, por ser radical, também não contempla a maioria, né? Porque quando você vê, né, mulheres também que se dizem feministas, antirracistas e que não fazem essa intersecção com mulheres trans, também está tendo um problema ali. Então a gente vê muito essa palavra intersecção, vira uma palavra da moda, mas quando você não coloca no seu estudo, né, o recorte trans, você também está errando. Lógico que a gente não pode comparar uma mulher que tem um pensamento, né, mais diverso, que respeita também a pauta lésbica, enfim, existe um espaço para você semear alguma coisa ali. Mas o que a gente não pode deixar que aconteça é que essas mulheres que têm esse espaço não façam a discussão interseccional completa. Porque se não fala de violência contra a mulher e não faz recorte do transfeminicídio e da lesbofobia, tem alguma coisa errada. Então, o estudo está incompleto. E aí é o que eu volto a falar de novo. A gente precisa brigar por um bloco anti-opressão. Não adianta você só se dizer antifascismo ou só antirracista. Precisa ter um bloco anti-opressão. Então, você precisa sim lutar contra a LGBTfobia, contra o machismo, contra a misoginia e contra o racismo. Você não pode excluir nenhuma luta. Senão você não é antifascista. E aí você precisa tirar o quê? Aquele arco bonito do Face, dizendo, médico antifascista, jornaleiro antifascista. Vamos. Virou muita modinha, né? Às vezes a pessoa fala que é só por causa, sou feminista, mas é porque tá na moda. Mas nem entende, né, as vertigem do feminismo, né, as pautas que ele busca, não conseguem, não pesquisam, né, não gostam de ler, de pesquisar sobre. Você falando aí de mulheres que são cis e que têm uma dificuldade de engravidar e tal, é uma coisa assim que você até me fale como que isso funciona, porque eu, pelo menos, me sinto muito incomodada quando uma mulher fala assim, eu sou mãe, agora eu me sinto completa, uma mulher só é completa quando se é mãe. Eu odeio ouvir isso. Por quê? Uma, por causa se a mulher trans, né, não pode gerar um filho, como que ela vai se sentir ouvindo isso? Outra, que mulheres que não podem engravidar, né, cis, não podem engravidar por alguma doença, alguma coisa assim, como elas vão se sentir? A mulher, ela não é completa só porque tem um filho. A mulher ela é completa porque ela é mulher, se identifica como mulher, ou já nasceu, entende? Não porque eu vou gerar um filho que vai me tornar mulher. É claro que eu também não culpo muito essas mulheres que falam isso, porque foi ensinado para elas isso, né? Foi introduzido desde pequena que ela tem que ser mãe, que mulher nasceu, foi criada para procriar e tudo mais. E a gente sabe que isso não é verdade, que isso é só uma sociedade machista que quer que a mulher seja só reprodutora, né? E então por isso que elas reproduzem isso. Mas é muito importante a gente tocar também nessa frase, né? Uhum. Se ser mulher completamente é ser Amélia, eu prefiro ser uma mulher incompleta. É que nem se o céu for habitado pelo Malafaia, pelo Valdomiro, por essa gente, eu prefiro andar com a minha fita isolante e ir pro verão eterno. Eu não quero essas questões, né, que são triviais para muitas pessoas, importantes, porque muita gente, e aí eu vou falar grande parte da sociedade, busca aceitação.
aceitação do próximo, não é a própria aceitação, não. Então, uma mulher que fala, olha, para ser mulher por completa tem que gerar e tal, não sei o quê. Então, aí eu vou trazer uma nova informação também. Mulheres trans são capazes de produzir filhos biologicamente quando se relacionam com outras mulheres. Então, em BH, a gente tem um exemplo maravilhoso que é a Duda Salabert, que é uma mulher trans, lésbica e que foi mãe junto com a esposa engravidou dela e teve a Sol. Exatamente. É uma possibilidade. Mas isso não quer dizer que a Duda se tornou uma mãe completa exatamente porque ela teve a Sol. Não, porque se eu quiser adotar, né, uma criança, eu também posso. Então, vou me sentir mãe também. Lembrando que quem coloca essas crianças no abrigo são pessoas cisgêneras héteros. Exatamente. Né? Então, quem larga e quem abandona as crianças são pessoas cis hétero. E quem tem interesse em fazer a adoção dessas crianças são pessoas LGBTs e são mulheres também que não têm oportunidade de gerar. Então, assim, a gente precisa desconstruir, né, a cabeça dessas Amélias, falar assim, querida, eu não quero ser Amélia, eu vou deixar esse papel para você. Se você acha que ser mulher de verdade é ficar fazendo comida, esquentando a barriga no fogão, faxinando a casa inteira para o seu marido, bom para você. Eu nunca Tchau. vou ser uma mulher completa. Você Eu sempre também não. completa. E se isso for ser uma mulher completa, eu não quero ter esse título. Eu posso ter outros títulos, né? E aí, de ser a mimizenta, de ser a milituda, de ser a problemática, de ser a maluca, como eu fui muito conhecida aí. Mas olha onde a maluca conseguiu chegar, né? Saiu de um lugar que não era nem conhecido como capital do Rio de Janeiro, que é a Pedra de Guaratiba, e hoje estou num lugar onde eu consegui respeito, admiração de muitas pessoas. Então, isso é ser completo? Sim, só preciso entender. Tudo que você falou está perfeito, exatamente. E é isso. Se preciso, para ser uma mulher completa, eu preciso ficar reproduzindo um filho atrás do outro, ter que depender do marido para tudo, ter que ouvir sempre caladinha. Então, eu prefiro ser a louca, a mimizenta, a Nutella, não sei mais o quê, A que não porque eu sou presta, mais né? feliz assim. Oi? A que não presta, né? A que não Porque presta, vagabunda. exatamente, gente. Olha, e eu vou te dar uma dica, olha, serviço de coach, gente. Sempre, quando tiver uma fama, se ela não prejudicar ninguém, né? Deite na cama. Ai, se espreguice na King Bad Size. Porque, olha, eu já tive tanta fama que eu queria ter pego a metade das pessoas que as pessoas falaram que eu teria pego. Nossa! Sabe, eu queria muito, muito de verdade mesmo. Então, depois, e o pior é que a gente aprende essas lições quando é tarde demais, né? E aí, Depois que passa, né? e aí eu falo pra vocês, gente, se você leva uma fama e que você não prejudica ninguém, vai lá e deita na cama. Ó, faz um 360 na King Bad e seja feliz. Porque a gente não precisa da aceitação, da aprovação do outro, não. Se você faz o bem, é importante ter a sua consciência tranquila. E todos os dias antes de dormir, você não ter problema nenhum, porque você prejudicou a vida de alguém. É isso, pronto, acabou. Exatamente. Exatamente. Eu vim do interior de Minas, né? E a cidade pequena, o pessoal fala muito, né? E aí as meninas têm que ser sempre muito recatadas, porque senão fica mal falada na cidade. Eu era mal falada, porque eu saía, eu curtia a minha vida, eu conversava com quem eu quisesse, usava a roupa que quisesse, dançava até no chão, não tava nem aí. Então eu saí como a, né? Sim.
Chegava no ouvido. Às vezes eu tava em casa, dormindo, chegava no ouvido da minha mãe que eu tava bêbada, no meio da rua, sendo que nem bebeu, eu bebo. Aí minha mãe Uhum. falava assim, não, verdade, quando você vê ela bêbada, você traz ela pra casa. Pois é, por que que você não foi lá, não trouxe ela? Porque as pessoas são assim, né? E elas também, ao invés. Isso que você falou é problemático, porque muitas. Eu hoje, esse ano no carnaval, fiquei apavorada porque a quantidade de jovens que eu vi que estavam fora de si por conta do álcool, por conta das drogas, enfim, né? E se você vê uma pessoa desmaiada no meio da rua e você conhece ela, você vai deixar ela ali sendo exposta à violência? Não, gente, pelo amor de Imagina, Deus. Então, a resposta que sua mãe deu foi maravilhosa. Então, pô, traz ela pra casa. É exatamente isso, sabe? É o toque, é o feeling que falta nas pessoas. exatamente, exatamente. E pra você ver como é que é a maldade, né? Já que viu ela bêbada, por que que você deixou ela lá e não trouxe ela até mim em vez de vir trazer a fofoca, né? Por que que você não Pois cuidou dela? Porque, pois é, porque a gente se torna tão vulnerável, as pessoas que bebem, né, que consomem álcool, se tornam vulneráveis porque pode acontecer muitas coisas, porque não tá com força para lutar, para dizer que não, para, né? Então é onde sim, acontece muita coisa que a pessoa não tá apta, né? A sair correndo, a gritar. Então, se você vê alguém nesse estado, gente, não vai correndo fazer a fofoca. Pega a pessoa e leva para exato. casa, leva para um hospital, né? Muito importante. Exatamente. Ainda mais se vier de uma mulher, né? Que não sentiu empatia, né, ou sororidade ou dororidade por outra mulher, né? Porque se fosse comigo, o mínimo que eu ia fazer é ir lá verificar a situação, né, não deixar a menina sozinha, pronto, acabou. Exatamente, exatamente. Então, a gente já falou que eu queria ver, porque já tá dando o nosso tempo, mas o papo tá tão gostoso que dá vontade de passar a noite inteira falando com você. Ah, Mas eu obrigada. quero dizer que a gente faça mais lives como essa, porque eu aprendi muito e tenho certeza que as pessoas que ficaram aqui vendo e as que vão ver depois também vão aprender muito, né? Aí eu queria que você completasse, se você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal, se você quer complementar alguma coisa, e te agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite desse bate-papo comigo aqui na live, e dizer que você é incrível, incrível, nunca se esqueça disso. Ai, obrigada. Eu sou incrível porque tenho a sorte de encontrar outras mulheres incríveis como você, né? A gente precisa começar a dividir o protagonismo da luta, né? Pensar que um céu só é composto por várias estrelas e que nenhuma brilha sozinha, né? Todas estão brilhando em conjunto. Quero agradecer esse espaço também que você está trazendo aqui, né, de fazer com que as pessoas reflitam sobre o tema, porque é muito importante. A gente tinha como pauta um tema principal, mas nós vimos que a necessidade, né, de conversar sobre outras coisas. Então, a gente não fala somente sobre um determinado assunto. Nós falamos sobre qualquer assunto, né? Nós que eu falo pessoas trans. Então a gente pode falar sobre educação, sobre saúde, sobre cultura, sobre esporte, sobre desenvolvimento social, sobre infraestrutura, sobre a Zona Oeste, enfim, a gente pode falar sobre diversos temas. Então, fazer com que as pessoas percebam isso já é uma grande ajuda, né, da militância e da parceria, né, que pessoas cis héteros, brancas, podem estar fazendo pela gente, né? Enquanto uma mulher trans negra que foi criada na periferia, né? E tive que sobreviver à opressão que é você pegar um BRT lotado, né? Você sofrer assédio sexual também, enfim, diversas coisas, mas que hoje a gente enfrenta com um sorriso no rosto, porque isso é resistência. Então, as pessoas que nos acompanharam aqui, se puderem estar me seguindo lá no Instagram também, vai fazer uma diferença. A gente vai aumentando a visibilidade que a gente tanto precisa, né? E é isso, não precisa nos aceitar, somente nos respeita